seja bem-vindo ao podcast número 6, cujo tema será a fáscia conectada. Atualmente, na verdade, de umas décadas para cá, muitas áreas da saúde de diferentes países têm investido em pesquisas sobre o papel da fáscia, sua função e integridade no corpo, relacionadas também às lesões e reparação tecidual. Hoje, há congressos e simpósios mundiais que vêm acontecendo para discutir esse papel tão diferenciado da fáscia e também a sua repercussão na função, na manutenção e recuperação dos movimentos e da postura, tanto no âmbito clínico quanto no pós-cirúrgico, que envolve a reparação tecidual, repercutindo, por isso, na promoção da prevenção e tratamento do corpo humano. Vamos lá então, sou Patrícia Ferreira Guedes, fisioterapeuta, e inicio com você esse podcast, Fáscia Conectada. Mas o que é fáscia? Fáscia é um tecido fibroso que une, conecta, protege, envolve e separa os músculos, os ossos, os órgãos, os nervos, os vasos sanguíneos e linfáticos e outros tecidos do corpo. Essa é uma definição que está num artigo muito rico do Robert Leip. A fáscia tem propriedades elásticas, plásticas e viscoelásticas coloidais. Ingber publicou um artigo muito bom em 2007 sobre isso. A fáscia reveste e conecta estruturas, fornecendo então um sistema de conexão que permitirá aumentar a transmissão de forças entre um tecido e outro. A fáscia tem uma arquitetura tridimensional e contínua, que através das junções da matriz do tecido conectivo e a combinação das qualidades de força e elasticidade, podem definir a sua capacidade de resiliência, ou seja, a fáscia consegue adaptar-se às forças distorcidas e retornar à sua forma e posição original. Um exemplo disso é que você fica sentado durante algum tempo e quando você levanta, o seu glúteo consegue retornar à forma normal, ele não fica disforme. A fáscia facilita o deslizamento dos tecidos, uns sobre os outros, permitindo a harmonia dos gestos, coordenando a sinergia da transmissão de força nas fibras musculares e no seu contínuo de tensão funcional, que são as respectivas cadeias miofaciais. A fáscia oferece um meio de armazenamento de energia, agindo como se fosse uma espiral através das estruturas pré-tensionadas. Isso é muito importante a gente observar na fáscia. Essa estrutura pré-tensionada, tais como em tendões, aponeuroses e retináculos da perna, por exemplo, você observa durante uma caminhada ou saltos. Imaginem os cangurus, essa capacidade de energia pré-armazenada, ela consegue fazer porque na fáscia são estruturas pré-tensionadas. Outra função muito importante da fáscia é a atuação dela na comunicação sensorial, célula a célula, por meio de receptores proprioceptivos e interoceptivos, permitindo uma adaptação do corpo no caminho das respostas necessárias que ele precisa resolver. Um outro ponto importante da fáscia, relatado e demonstrado por Myers, é que a fáscia é um tecido que dá forma ao corpo e ele é responsável pela manutenção da postura e do movimento. Na sua função de tecido fibrótico, ele consegue, através dessa membrana fibrótica, dar essa sustentação à postura. Ressaltando ainda as funções da fáscia, temos 3 funções de destaque. Uma delas é
é a transmissão de força e movimento do músculo para o osso, muito pesquisado pelo médico e pesquisador Robert Schleip, no qual ele fala, abre aspas, a fáscia não é apenas o envelope passivo que envolve os músculos, ela é uma fonte ativa de tensão e força que é fundamental para a biomecânica do corpo humano, fecha aspas. Outra função importante, destacada agora por Findlay, é que a fáscia ela é muito importante para a saúde dos ossos. Abre aspas, a fáscia pode afetar a distribuição de força nos ossos, afetando assim a densidade óssea e a saúde das articulações. Fecha aspas, Findlay e outros autores, um artigo publicado em 2012. Deste modo, a fáscia pode afetar a força e a estabilidade das articulações, bem como a saúde geral dos ossos. A fáscia também, ela é importante para a saúde dos nervos. Segundo o fisioterapeuta Leon Chaiton, abre aspas, a fáscia é um meio de transmissão, de distribuição de forças mecânicas que podem afetar a função nervosa. Fecha aspas. Isso significa o quê? Que a fáscia pode afetar a sensibilidade e o controle muscular em áreas do corpo que estão longe dos nervos, mas que são inervadas diretamente por eles. E aí, eu chego num ponto muito importante de destaque da fáscia, que é o mecanismo de remodelamento. A fáscia, como a gente está vendo, é uma área ativa, é formada pela substância fundamental, representada por uma água rica em íons, macromoléculas alongadas, como glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas e ácido hialurônico. Também é formada por uma parte fibrilar, que são as fibras de colágeno, a rede de elastina e as fibras reticulares. E ainda é formada por células. As principais são os fibroblastos, que sintetizam a matriz extracelular, e o colágeno em resposta à carga recebida. Esse ponto de remodelamento é muito discutido pelo Robert Schleip também, e eu falei isso referente a um artigo de 2005 que ele publicou com outros autores. A substância fundamental amorfa, ela, para se adaptar às demandas e respostas do corpo, ela sofre alterações em seu estado. Como assim? Quando a região recebe muitas cargas, há uma tendência dessa região se desidratar. Por quê? Porque ela precisa se manter mais viscosa. Então, ela se mantém numa consistência coloidal, parecida como gel. Essa área, então, mais viscosa, pode se tornar mais fixa dentro, né, daquela área do corpo, pois ela diminui o deslizamento e torna-se, então, uma região de depósito de substâncias tóxicas dos metabólitos. Então, nessa área, cria-se o quê? Aderências de uma forma. E se isso não for modificado e continuar sendo formado mais áreas aí de consistência coloidal, essa região de aderência fica num formato crônico e ele vai poder causar sintomas de dor naquela região correspondente. Vamos imaginar a região do trapézio, por exemplo. Então, ela continua tensa, continua desidratada, essa região, então, ela tem só acúmulo de metabólitos e, por estar diminuído o seu deslizamento, essa região cria aderências. Isso foi muito pesquisado por Ingler e seus colegas em 2007, nesse artigo que é muito bom também para todos lerem que quiserem maiores informações. As células da fáscia, então, elas respondem, isso aqui é muito importante, a diferentes formas e graus de carga mecânica. Isso é a mecanotransdução. Que forças e que graus de carga mecânica são essas? São, por exemplo, tensões, torção, cisalhamento, alívio, compressão, elasticidade. Isso vai resultar em modificações no comportamento celular e também vai gerar uma adaptação fisiológica que vai
poder incluir até uma resposta inflamatória dessa região. Então, a mecanotransdução, ela envolve os processos de comunicação, tanto física quanto química, que acontecem em células especializadas, tais como os miofibroblastos e o seu ambiente. E o que também? Na rede da matriz extracelular. Isso, a mecanotransdução foi muito discutida por Langevin e outros autores em vários artigos, mas esse no qual estou relatando é especificamente de 2011. Nesse sentido, através dos efeitos da mecanotransdução, é possível, então, modificar o comportamento celular e obter uma adaptação fisiológica no tecido facial, um remodelamento devido às diferentes formas e graus de carga sobre as células. Aqui, então, se eu consigo esse remodelamento, aqui se fundamentam muitas técnicas da terapia manual da fáscia e também as técnicas de movimento que podem influenciar a recuperação pós-lesão ou mesmo uma melhoria nos exercícios de coordenação motora. Veja, isso é muito importante, é um salto quântico no raciocínio que a gente tem da fáscia. Bom, a fáscia está relacionada à terapia manual, influencia a postura, e eu vou falar um pouco agora sobre essa relação da terapia manual. Vários aspectos da função da fáscia são influenciados pela terapia manual. Isso de uma forma celular, neural, circulatória e bioquímica. Vários estudos recentes demonstram que toques mais leves podem ser mais eficientes do que os mais pesados para influenciar os mecanorreceptores e evitar respostas defensivas e compensatórias nos tecidos. Agora eu quero destacar como a fáscia pode influenciar a postura. E quem me acompanha sabe que a postura é assim o carro-chefe do meu trabalho, né? Então é uma área que eu estudo muito. Vamos lá. A postura é um aspecto fundamental da saúde e do bem-estar humano. A postura refere-se à maneira como uma pessoa se posiciona e se move, incluindo a distribuição de peso corporal, a posição da coluna vertebral, a posição dos ombros e das pernas. Uma boa postura é essencial para prevenir vícios posturais, dores nas costas, lesões musculares e fadiga. Mas veja, uma boa postura, aqui como estou discutindo, não é uma postura rígida. Uma boa postura é uma boa postura de organização. E essa organização é tanto de estrutura quanto de organização entre força e flexibilidade. A fáscia, por ser um tecido conjuntivo que envolve e conecta vários grupos musculares, os ossos, os nervos, os vasos sanguíneos e ainda reveste os órgãos, será a fáscia que dá a forma ao corpo e será responsável também pela manutenção dessa integridade do movimento coordenativo e da postura. Perceba que a fáscia é sensível a mudanças posturais e pode ser afetada mecanicamente por uma má postura. A postura corporal inadequada, ela gera tensão e rigidez, vamos imaginar no macro, nessa fáscia, causando uma modificação bioquímica e física no meio extracelular. Então vamos pensar agora no micro, célula a célula, levando aí a um desconforto e até dor. Quando adotamos uma postura corporal adequada, a fáscia consegue manter-se saudável e flexível. A postura e a fáscia, então, estão intimamente relacionadas. Para a manutenção de uma boa postura, entenda, uma postura adequada é fundamental para manter uma saúde e o bem-estar de um corpo. E isso vai ajudar a manter a face em condições saudáveis, ou seja, deslizante, mantendo a sua transmissão de força adequada.
Isso é importante lembrar, então, que a postura deve ser trabalhada por um profissional capacitado para evitar lesões e desconforto. Agora eu quero te contar uma coisa. Você sabia que não é só nessa área da ortopedia que trabalhamos a fáscia? Então, a fisioterapia dermatofuncional, ela é uma especialidade da fisioterapia que trabalha especificamente na prevenção, promoção e tratamento que visam a conservação da capacidade física, estética e funcional relacionada ao sistema tegumentar. E isso se beneficia muito com os estudos da face, uma vez que a pele e os tecidos subcutâneos, qualquer comprometimento que esteja relacionado a eles, podem estar ligados a distúrbios metabólicos, linfáticos, circulatórios, endócrinos, dermatológicos, neurológicos, osteomioarticulares, de uma forma tanto clínica quanto cirúrgica. Assim, a fisioterapia dermatofuncional, ela tem o objetivo de melhorar a aparência e a função da pele, além de promover a saúde e o bem-estar do paciente. Atua, portanto, nos cuidados com a reparação do sistema tegumentar, ou seja, a pele, o maior órgão do corpo humano. Nesse contexto, um dos principais enfoques será a fáscia. E aí eu te pergunto, qual será a relação da fáscia com a dermatofuncional? É uma relação direta, pois a fáscia tem uma relação com a circulação sanguínea, linfática, a hidratação dos tecidos, nutrição da pele, sensibilidade e elasticidade dos tecidos também. Quando a fáscia está comprometida, pode haver uma série de alterações que afetam a aparência e a função da pele. Por exemplo, uma cicatriz pode modificar todo esse ambiente interno dos tecidos. Quero ressaltar agora a fáscia conectada à cirurgia plástica. A fáscia na cirurgia plástica ela é frequentemente manipulada em procedimentos da lipoaspiração, abdominoplastia, lifting facial e cirurgias de mama. A técnica de lipoescultura e lipoenxertia envolve a manipulação da fáscia para criar a aparência mais suave e natural. A face, então, ela é uma estrutura importante na reparação tecidual da cirurgia plástica para manter a integridade funcional do corpo e auxiliar no pós-operatório. Estudos recentes destacam a importância da fáscia na prevenção e no tratamento de aderências e fibroses pós-cirúrgicas, que, se não forem tratadas adequadamente, pode levar a complicações na amplitude de movimento, na postura e até gerar dor crônica. Um outro aspecto importante da fáscia é a fáscia conectada à angiologia e à linfologia. Nesse sentido, a fáscia tem um papel importante na integridade e função vascular e linfática. No caso, a fisioterapia dermatofuncional atua na angiologia e linfologia, tanto na avaliação, prevenção e tratamento dessa dinâmica circulatória dos distúrbios arteriais, venosos ou linfáticos. No caso, na angiologia, a fáscia ajuda na proteção e sustentação das artérias e veias que transportam o sangue pelo corpo. Na linfologia, a fáscia desempenha um papel importante na drenagem linfática. Estudos têm demonstrado que a fáscia pode influenciar a circulação sanguínea e linfática por meio da sua capacidade de contrair e relaxar. Essa capacidade de movimento pode ser afetada por condições de lesões, inflamações, estresse e podem levar a disfunções vasculares e linfáticas. Bom, dentre as considerações finais, eu destaco então esse ponto da fisioterapia dermatofuncional que atua com o objetivo de tratar e prevenir alterações estéticas e funcionais da pele e do tecido subcutâneo. Assim, a abordagem da fáscia na pele é importante nesse contexto,
uma vez que essa estrutura tem uma relação direta com a saúde da pele e o sistema tegumentar. O fisioterapeuta, então, utiliza diversas técnicas para tratar a fáscia e deve estar atento às causas que levaram ao comprometimento dessa estrutura. Agora, eu faço algumas perguntas para você e vamos ver o que essas perguntas remetem ao seu raciocínio. Vamos lá. Como a fáscia relaciona-se com a cicatrização? Uma boa pergunta, né? Outra pergunta. Como a fáscia está relacionada com a postura? E como a fáscia está relacionada com a terapia manual? Será que a fáscia desidratada interfere nos movimentos? Outro detalhe: como elaborar então um treino miofacial, ou seja, que eu inclua o músculo e a fáscia? Bom, se você tem necessidade de saber essas respostas e ter outros insights relacionados à fáscia, acompanhe-me pelas mídias digitais. Eu aguardo você. Sou Patrícia Ferreira Guedes, fisioterapeuta. Até mais.